A paz, meu queridos, estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Evidências de um fiel seguidor de Cristo, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando Imitadores de Cristo. E hoje estaremos comentando a penúltima lição deste trimestre, Evidências de um fiel seguidor de Cristo. Ao longo deste trimestre, meus amados irmãos, estudamos várias lições, entendendo e compreendendo os passos, o que deve ser feito, os passos, a condição de um seguidor de Cristo. Então, por isso, a maioria das lições começa com o seguinte título: Quem segue a Cristo. Aí vem falando alguma coisa, porque é esse relacionamento que temos com Cristo, ou seja, é para os fiéis que seguem a Cristo, aqueles crentes que já professam a sua fé em Deus. E hoje nós estaremos caminhando já para o fim do trimestre e o autor não poderia deixar de falar sobre essas evidências de um seguidor de Cristo, porque falamos de quem segue a Cristo faz algumas coisas. Mas esta é a condição de quem já segue a Cristo. Agora, quais as evidências de que alguém pode olhar e dizer verdadeiramente ali está um seguidor de Cristo, está o imitador de Cristo? E é justamente nessa lição disto que vamos falar, dessas evidências de um fiel seguidor de Cristo. Interessante que o autor coloca de um fiel seguidor de Cristo. Por quê? Porque dentro da comunidade cristã, dentro do seio da igreja, tem pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo, mas na verdade não são. Por isso o título vem seguidor fiel, porque tem o infiel, tem aquele que está no meio do povo, mas não é salvo em Cristo, ou seja, não passou pela regeneração, não nasceu de novo. Então é nesta lição que nós vamos falar também sobre essa situação. Na introdução, meu irmão, o autor vem falar sobre que as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade como discípulo de Jesus, que nossa vitória sobre o mundo, ela já está declarada. E isto fica bem claro quando lemos as Sagradas Escrituras e até nas palavras de Cristo, que nós já vencemos o mundo, mas não por nossa capacidade. Por isso Cristo fala: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo está dizendo: eu venci o mundo. E não é para inferir-se disso que, porque Cristo venceu, eu também vou vencer por causa dos meus méritos próprios, não. Cristo estava dizendo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu já fiz aquilo que você não era capaz de fazer. Eu já fiz aquilo que você não tinha condição de fazer. Eu fiz por você. O meu sacrifício perfeito foi o preço pago da vitória. Então é através de Cristo, é aquele que está em Cristo que vai vencer o mundo, que já venceu o mundo, porque é através da nossa fé, mas a nossa fé em Cristo. E que é Cristo? No Cristo que veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai. Porque eu tenho que saber em que fé é esta. Porque tem pessoas que acreditam que Cristo estava aqui, mas dizem que ele não era o Filho de Deus, ou que ele não era Deus, ou que era um Deus menor. E existe outro que diz que Cristo veio aqui na terra, mas não em um corpo físico. Então essa não é a fé que vence o mundo. A nossa fé que vence o mundo, por isso o autor colocou a epístola, a carta escrita por João, a primeira carta, porque nos mostra claramente, é uma defesa do aspecto da natureza humana de Cristo, da natureza física de Cristo. Por isso ele começa a sua carta falando sobre isso. O que vimos, o que ouvimos e o que tocamos, é disto que falamos e testificando, mostrando que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou. Então é essa fé que nós devemos ter. E como não poderia deixar de ser, fica muito claro que uma das evidências de um seguidor de Cristo é o amor.
que a base da fé é o amor. Meu irmão, o cristianismo é amor. O que está fora disto não é de Deus, não é ser cristão. A base do cristianismo, a base fundamental, a coluna fundamental na crença em Cristo é o amor, porque tudo está baseado no amor. E até porque toda a lei se resume em 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O fundamento, o cumprimento de tudo que Cristo nos ensinou, que as Sagradas Escrituras nos deixou e nos ensinou, é o amor. Aquele que tem amor é verdadeiramente um servo de Cristo. E este amor que nós estamos falando aqui também engloba um amor que transforma destinos. Transforma destino, porque João, quando está escrevendo sua carta, ele vai falar bastante de alguns critérios específicos desse amor com relação a Deus, com relação aos nossos irmãos e com relação à obediência, meu irmão. Porque quem ama a Deus, porque tem pessoas que dizem que ama a Deus, tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas vivem numa vida de prática premeditada e deliberada do pecado. E há pessoas que acham que é o culto de domingo, no caso dos evangélicos, e tem outras pessoas que acham que pode fazer o que quer durante a semana toda e no domingo ir lá se confessar e alguém mandar ele orar ou rezar 20 Pai Nosso, não sei quantas coisas lá, ele vai ser perdoado. E dentro do meio evangélico está seguindo essa linha, achando que eu aparecer no dia de domingo no culto vai estar tudo bem. Eu posso viver a minha vida como eu quero, do jeito de qualquer forma. E no domingo eu estou na igreja para pedir perdão a Deus, ou seja, vive uma vida promíscua na semana e no domingo quer guardar-se dessas coisas, achando que vai alcançar a misericórdia de Deus sem um arrependimento profundo que nasce do interior, ou seja, sem um novo nascimento. Então esta é a visão que essa atualidade está dando para essas pessoas, ou seja, um falso cristianismo. Um cristianismo que venha normalizar o mal, que está fora dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E há pessoas que acham que vão levar a vida assim, no final não vai ter consequências. Eu lamento informar, meu irmão, meu amado ouvinte que está ouvindo essa ministração dessa aula, esse subsídio, que não vai ter chance depois que partir daqui. Deve-se nascer de novo, guardar os mandamentos de Cristo e ser praticante daquilo que ele nos ensinou, porque o evangelho é que transforma a vida. Então nós devemos sim sermos chamados, meu irmão, a transformação, a mudança de atitude, porque isso é que vai fazer com que a imagem de Deus venha refletir na nossa vida. Então nós devemos estar ligados, atentos a estas coisas que estão ao nosso redor. O autor também me falar que toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, não passa de um engano sentimental. Porque aqueles, meu irmão, isso é uma verdade certa, que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. E é isto que significa amar a Deus. Que esse amor se materializa numa tomada de postura pública e em obediência às Escrituras.
Tem que estar em Deus. Se não estiver em Deus, não passa de manipulação emocional. Não passa de um engano sentimental. É um amor que requer a reciprocidade. O amor de Deus, meu irmão, o amor que se deve ter daqueles que professam a Cristo, não deve ser um amor que espere a reciprocidade. Ou seja, eu amo aquela pessoa, eu digo que amo, mas porque lá na frente essa pessoa pode me ajudar. Não, isso não é amor. Isso é querer obter vantagem nesta falsa imagem de amor. Não é amor. O amor, meu irmão, ele ama sem esperar vantagem, sem esperar reciprocidade. Por isso a palavra diz que nós devemos amar nossos inimigos. Imagine só como é que vai amar o inimigo. Porque na noção humana, na noção natural, o homem tende a amar uma pessoa que vai ser recíproca com relação a esse sentimento. Mas com relação aos crentes, aos salvos em Cristo, não, isso não deve ser pautado dessa forma. Mas deve amar sem esperar ser correspondido, mas deve amar sem esperar receber ajuda ou vantagem lá na frente, porque isso é que significa verdadeiramente o amor de Deus, é a obediência à sua palavra. A palavra diz que deve se amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e isso que nós devemos fazer para que o evangelho venha, meu irmão, a ser visto através das nossas vidas, porque essas são as evidências de que somos verdadeiramente um seguidor de Cristo. O segundo tópico, o autor vai falar sobre as bases de nosso novo nascimento. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Por quê? Porque não existe, como nós estávamos falando, cristianismo sem transformação. Porque o que acontece hoje? Existe uma mensagem muito adocicada hoje, no qual os indivíduos são convidados a permanecer da mesma forma. Ou seja, eles não são confrontados, as suas práticas pecaminosas não são confrontadas, não há uma mensagem de transformação, de mudança de caráter, de mudança de postura e de uma entrega total a Cristo. Não tá. Por quê? Porque querem se atrair multidões, querem se atrair público, querem ver os locais cheios, mas estão inchando, mas não crescendo. E isto estão o que é um cego guiando outro cego. Alguém consegue perceber da problemática que está acontecendo em nossos dias? Quantos cegos estão guiando outros cegos? Ou seja, a luz do Evangelho ainda não resplandeceu na vida dessas pessoas. O Evangelho não está transformando. Por quê? Porque não está se pregando o Evangelho. Que quando não se prega o Evangelho que transforma, que muda, que restaura, as pessoas continuam nas suas vidas cotidianas de formas promíscuas, de formas pecaminosas, sem ter contato com Cristo, que transforma, que muda a vida, que constrange o homem através do seu amor. E o evangelho está sendo banalizado por essas pessoas, por esses cegos, esses ministros cegos, que auto se intitulam apóstolo, ministro, profeta, sei lá o quê, mas que guiam o povo para um caminho de trevas, ou seja, está guiando o povo para o abismo. E a luz do Evangelho ainda não resplandeceu na vida destes que anunciam e nem daqueles que ainda os seguem. Por quê? Porque se sentem acolhidos. É música que massageia o ego, mensagens adocicadas que todos querem ouvir. Quem não quer ouvir só mensagem de bênção, que Deus muda, transforma, que Deus dá, que Deus resolve, que Deus vai fazer acontecer. E essas coisas que estão sendo ensinadas e o povo está indo neste oba-oba, sem a verdade do texto bíblico ser anunciada, sem o pecado ser confrontado, sem as práticas pecaminosas serem confrontadas,
confrontadas com a palavra de Deus, então não acontece transformação. E quando não há transformação, não há novo nascimento. Então existe bases para o novo nascimento, que é um padrão de vida mudado, consciência, restauração de atitudes, de caráteres e de pensamentos. É isso que a palavra de Deus nos mostra com aqueles que nasceram de novo. O autor também vai falar da fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. O autor nessa parte aqui está falando, meu irmão, que a fé é o fundamento da nossa peregrinação espiritual. Por quê? Porque sim, nós entendemos e temos consciência que ainda estamos na natureza humana, ou seja, embora santos, ainda temos a natureza humana que tende, que busca as coisas deste mundo, ou seja, é a natureza caída do ser humano que um dia estaremos libertos dessa natureza, porque o nosso corpo será transformado de corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo sujeito às mazelas, às doenças, ao pecado, para um corpo isento de pecado e que não poderá pecar, porque seremos igual a Cristo, porque assim como ele é, assim também haveremos de ser. O autor bíblico assim também nos fala. E nós somos visitados, sim, diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais e não apenas materiais, porque as pessoas hoje estão apegadas muito às coisas deste mundo, às bênçãos materiais. Mas Deus nos capacita através do Espírito Santo para poder, meu irmão, resistir às astutas ciladas do inimigo. Porque só assim conseguimos, meu irmão. Por quê? Porque eles são seres espirituais. Os demônios e os seus cooperadores do reino da treva, eles são seres espirituais. São dotados de inteligência superior à nossa, de força superior à nossa. Eles estão em um estado espiritual que transcende ao material. E se olharmos de um ponto de vista que fôssemos apenas nós com as nossas forças, não seríamos capazes de combater. Mas Deus nos fornece a armadura espiritual para aquele que está disposto a sair de sua condição estática e mover-se, tomar uma atitude e agir para tomar a armadura de Deus. Ou seja, eu tenho que tomar. Eu tenho que agir e pegar para mim a armadura de Deus. Mas enquanto não fizer isso, eu fico em uma linguagem popular de peitos abertos para receber os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque eu não tenho nem o escudo da fé, a couraça da justiça. Eu não tenho capacete da salvação, então eu tenho que tomar a armadura de Deus. E a vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Isso é bem claro, isso nós falamos no começo. Porque essa é a vitória, essa é a nossa vitória que vence o mundo, é através da nossa fé. E já expliquei sobre isso, que é a fé em Cristo, a fé em Deus. Tem que saber em que fé, porque se for para qualquer religião, para qualquer pessoa que tem uma crença, ele vai dizer que tem fé. E muitos vai dizer que tem fé em Deus, porque o autor fala que é a nossa fé que vence o mundo. Mas a nossa fé em quem? Isso nós falamos no início. Tem que ser a fé em Cristo. Cristo que veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Que nos ajuda, que está habitando no meio da igreja, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Cristo. É isso que nós devemos enfatizar. E para encerrarmos nosso subsídio na lição de hoje, o terceiro tópico fala o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Neste primeiro subtópico está englobado acreditar, a fé que acredita naquilo que é de Deus, ou seja, Cristo veio de Deus. É isso que o apóstolo João está defendendo na sua primeira carta. Todo espírito que nega que Cristo não é Deus e que não veio em carne é espírito do anticristo. E esse tal não pertence a Deus, mas todo aquele que crê que Cristo é Deus e que veio em carne
este é nascido de Deus. E o amor de Deus está nele. Então, vida eterna é isto, é acreditar, é ter a capacidade, porque a fé nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Nós devemos crer nisso e crer que o sacrifício de Cristo foi o meio pelo qual nos outorgou a condição de sermos justificados diante de Deus. Então, nós fomos alcançados, sim, pela graça de Deus, e a fé que temos em Deus nos capacita a não termos qualquer dúvida com relação a isto. O autor também fala que a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Isso é interessante de falar, porque as pessoas hoje questionam, inclusive crentes salvos em Cristo. Para onde nós vamos? Onde vamos morar? Como vai ser nossa hospedagem no céu? O que nós vamos comer? O que nós vamos fazer durante o dia, durante a eternidade? Vamos falar assim, porque naquele dia não vai haver nem dia nem noite, mas porque não haverá mais sol. A vida eterna, meus irmãos, é um relacionamento com a bendita pessoa de Cristo. Hoje, na condição que estamos, nós já estamos sim desfrutando bênçãos espirituais através de Deus Pai e de Cristo, porque Cristo é herdeiro das coisas de Deus, das coisas celestiais, e nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. E hoje já estamos sendo beneficiados porque já estamos em um estado de vida eterna com Cristo. Aqueles que hoje estão em Cristo, gozando da salvação, estão desfrutando, sim, já de uma amostra do que será estar com Cristo. Se aqui nós ainda enfrentamos lutas, enfrentamos perseguições, enfrentamos adversidade, e mesmo assim temos uma vida plena com Cristo, uma vida de paz, de sossego, de consciência tranquila. Imagine quando tudo isso passar e se manifestar o que é perfeito, porque é isso que nos aguarda. A ausência de todos os males, a ausência de todas as tribulações, perseguições ao lado de Cristo. E hoje estamos já com Cristo e já gozamos desta amostra grátis, vamos falar assim, da eternidade. Porque a eternidade não é um lugar, mas é um relacionamento com Deus. E é isso que a vida eterna é. É um relacionamento com a pessoa bendita de Cristo. E a vida eterna também é manter esse relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto de que isso não seja suficiente. Dele vem a vida eterna. Porque a vida eterna é esta. É Cristo. Nele está a vida eterna. Então, vida de verdade é estar em Cristo. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado a um modelo alternativo de existência. Então, nós devemos entender, meu irmão, que vida de verdade é estar em Jesus. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando essa penúltima lição deste trimestre e hoje comentamos a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, evidências de um fiel seguidor de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.